Decreto número 170, de 25 de julho de 2007. Dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, número artigo 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, decreta. Capítulo 1º. Das disposições gerais. Artigo 1º. Este decreto regulamenta os convênios, contratos de repasse e termos de execução descentralizadas celebrados pelos órgãos e entidades da administração pública federal com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, para execução de programas, projetos e atividades que envolvam a transferência de recursos ou a descentralização de créditos oriundos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste decreto, considera-se: Inciso 1º. Convênio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. Inciso 2º. Contrato de repasse. Instrumento administrativo, de interesse recíproco, por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, que atua como mandatário da União. Inciso 3º. Termo de execução descentralizada. Instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização de crédito entre órgãos ou entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União, para a execução de ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução do objeto previsto no programa de trabalho, respeitada fielmente a classificação funcional programática. Inciso 4º. Concedente. Órgão ou entidade da administração pública federal direta ou indireta, responsável pela transferência dos recursos financeiros destinados à execução do objeto do convênio. Inciso 5º. Contratante. Órgão ou entidade da administração pública direta e indireta da União que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio de instituição financeira federal, mandatária, mediante a celebração de contrato de repasse. Inciso 6º. Convenente. Órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, de qualquer esfera de governo, bem como entidade privada sem fins lucrativos, com o qual a administração federal pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento mediante a celebração de convênio. Inciso 7º. Contratado. Órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, de qualquer esfera de governo, bem como entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a administração federal pactua a execução de contrato de repasse. Inciso 8º. Interveniente. Órgão da administração pública direta e indireta de qualquer esfera de governo, ou entidade privada que participa do convênio para manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio. Inciso 9º. Termo aditivo. Instrumento que tenha por objetivo a modificação do convênio já celebrado, vedada a alteração do objeto aprovado. Inciso 10. Objeto. O produto do convênio ou contrato de repasse,
observados o programa de trabalho e as suas finalidades, é. Inciso 11. Padronização. Estabelecimento de critérios a serem seguidos nos convênios ou contratos de repasse com o mesmo objeto, definidos pelo concedente ou contratante, especialmente quanto às características do objeto e ao seu custo. Inciso 12. Prestação de contas. Procedimento de acompanhamento sistemático que conterá elementos que permitam verificar, sob os aspectos técnicos e financeiros, a execução integral do objeto dos convênios e dos contratos de repasse e o alcance dos resultados previstos. Inciso 13. Unidade descentralizadora. Órgão da administração pública federal direta, autarquia, fundação pública ou empresa estatal dependente detentora e descentralizadora da dotação orçamentária e dos recursos financeiros, é. Inciso 14. Unidade descentralizada. Órgão da administração pública federal direta, autarquia, fundação pública ou empresa estatal dependente recebedora da dotação orçamentária e recursos financeiros. Parágrafo 2º. A entidade contratante ou interveniente, bem como seus agentes que fizerem parte do ciclo de transferência de recursos, são responsáveis, para todos os efeitos, pelos atos de acompanhamento que efetuar. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, os órgãos e entidades federais poderão executar programas estaduais ou municipais, e os órgãos da administração direta, programas a cargo de entidade da administração indireta, sob regime de mútua cooperação mediante convênio. Parágrafo 4º. O disposto neste decreto não se aplica aos termos de fomento e de colaboração e aos acordos de cooperação previstos na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Parágrafo 5º. As parcerias com organizações da sociedade civil celebradas por Estado, Distrito Federal ou município com recursos decorrentes de convênio celebrado com a União serão regidas pela Lei nº 13.019, de 2014, e pelas normas estaduais ou municipais.